lá, segundo ano, vamos lá, dar continuidade, então, no Brasil Colônia. É longo, né, o tema, Brasil Colônia tem muita coisa, tá? Mas vamos com calma no coração, que vai dar tudo certo, tá? E aí, claro, quando a gente se encontrar novamente, né, pessoalmente, esperamos que um momento né, a gente consiga isso. Por enquanto não dá, porque é muito grave a situação, tá? Acreditem na ciência, tá? Que realmente as coisas, né, são, infelizmente, nesse momento, muito graves. Mas a gente espera que em algum momento, né, se comece a retroceder a pandemia. Vamos torcer e fazer a nossa parte ficando em casa, tá? Bom, então, falamos das capitanias hereditárias, tá? Então, a gente tem que lembrar também que, apesar dessa carta de doação que permitia a exploração daquele território por parte do donatário, as terras são, né, do rei. Então, se encontrou ouro e tal, do rei. Tá? Então, inclusive, a coroa portuguesa ela vai estabelecendo monopólios nos produtos, né, que dão dinheiro. Por exemplo, o pau-brasil era monopólio da coroa portuguesa, né? Então, inclusive, tinha um tipo de nome para esse monopólio que era estanco. Estanco, não confundam com escambô, tá? Estanco era um monopólio sobre o pau-brasil. Escambô era aquela troca com os indígenas, certo? Bom, então tá. Então a ideia era que, digamos assim, esse donatário, se encontrasse ouro, por exemplo, esse ouro não era dele, o ouro era da coroa portuguesa, tá? Bom, então foram criadas então as capitanias hereditárias, tá? 15, né, no primeiro momento, depois a gente vai ter também a divisão das ilhas, né, como por exemplo, né, Itaparica, enfim. Bom, então, dessas capitanias, né, a gente tem ali, inclusive no livro de vocês tem um desenho mostrando aquela imagem clássica das capitanias hereditárias, né, mas há estudiosos que dizem que não era bem assim, e tinha uma parte que era horizontal, mas tinha uma parte que as capitanias eram divididas de forma vertical, enfim, são estudos que são feitos, né, por especialistas nessa área. Bom, o modelo de capitanias hereditárias acaba não dando muito certo. Por quê? Porque ele é muito oneroso, né? Então, de modo geral, os donatários, eles acabavam se endividando, né? Porque muitas vezes quem fornecia o financiamento para os engenhos nem era a coroa portuguesa. Então, as capitanias hereditárias, elas são de cunho privado, tá, pessoas? Certo? Então, né, a coroa portuguesa diz, ó, vai lá e tal, e ponto, tu não tem todo um, né, um financiamento. Então, de modo geral, esse financiamento, né, era, como eu falei para vocês, era empréstimo, né, se pedia empréstimo, e geralmente esse empréstimo era feito com os holandeses, que desde o início tem, né, primeiro na região de Flandres, né, onde hoje é a Bélgica, e mais tarde com os holandeses, que vão ser os grandes parceiros dos portugueses na economia do açúcar, tá? A gente vai ver isso com mais calma, mas o fato é que grande parte dos engenhos acabavam, então, sendo digamos, sustentado por esse financiamento holandês. Qual era o interesse dos holandeses? É que eles participavam do comércio, tá? Então, enquanto o açúcar vai ser produzido de forma bruta, a gente vai ver isso mais tarde aqui no Brasil, eles vão fazer o processo mais lucrativo, digamos, que é o refino e depois a distribuição do açúcar no continente, tá? Bom, então, devido a toda essa situação, o modelo das capitanias hereditárias não dá certo. Isso não quer dizer que não tenha tido bons resultados em algumas capitanias, tá? E não se destaca de São Vicente, que já tinha uma estrutura mais longa, né? Como eu falei para vocês, foi a primeira região a ser povoada, a ser organizada, enfim. Mas também outra que deu mais certo ainda, né? É a capitania de Pernambuco. Até hoje, Pernambuco é um estado referência na produção, né, da cana-de-açúcar. Por quê? Porque tinha um solo adequado, um clima também maravilhoso, né, para aquele tipo de produção, porque tinha então, né, digamos assim, um donatário que tinha uma visão, né, organizativa, que tinha dinheiro para investir em coisas, né, e que conseguiu, de fato, dar conta dessas várias exigências, né, que a gente elencou para vocês no outro vídeo. E também porque Pernambuco é mais próximo, digamos assim, né, de Portugal, então o transporte ficava mais barato, digamos assim, tá? Então uma série de situações faz com que, né, essa capitania de Pernambuco, que era organizada então pelo Duarte Coelho, desse, digamos assim, mais rentabilidade. Porém, o modelo como um todo acabou falindo e a coroa portuguesa viu que teria que realmente meter a mão, ter um maior controle, digamos assim, sobre esse processo, tá?
Então, basicamente, num primeiro momento, falei para vocês, a primeira forma de organização administrativa foram as capitanias hereditárias. Depois ela vai ser substituída, não é que ela sumiu, desapareceu, as capitanias, nossa, desapareceram, não é isso. Mas que agora, digamos assim, há uma centralização da organização administrativa, tá? Então, as capitanias hereditárias elas ainda existem, mas vai ser instaurado uma instituição que vai centralizar as decisões, enfim, que vai estar vinculada diretamente à coroa portuguesa. Ou seja, agora tu vai ter uma administração da coroa de forma mais centralizada, as decisões. Antes era tudo meio cada donatário por si, as comunicações eram muito complicadas, né? Obviamente, a gente tem que pensar que não tem estrada, não tem nada, tudo, né, feito pelo mar. Então, não havia grande comunicação. Então, agora tu vai ter uma instituição e um funcionário, digamos, da coroa, que vai ser o governador geral, para organizar esse processo. Então, vai ser instaurado agora os governos gerais, certo? Que vão perdurar por muito tempo, mas que para a história geralmente se concentram nos três primeiros, né? O conhecimento que vocês têm que ter é mais sobre os três primeiros governos, que é o governo Tomé de Souza, tá? Depois do Duarte da Costa e depois do Mendes Sá, tá? Então, basicamente, o primeiro, então, vai ser o Tomé de Souza, tá? Vai ser instaurado, então, em 1548. Nós vamos ter como capital a capital de Salvador, vai ser a sede, né, do governo geral, é dali que ele vai, então, organizar. A gente vai ter, então, além dele, né, do governador geral, a gente vai ter todo um grupo, digamos, que vai ter algumas funções específicas, tá? Que vai ser basicamente, então, o capitão-mor, que vai cuidar da parte militar, né? O ouvidor-mor, que vai cuidar da parte mais da justiça, enfim, né? Desses trâmites. E nós vamos ter também o chamado provedor-mor, que é aquele que vai cuidar da parte administrativa das finanças, digamos assim, do processo colonial, tá? Depois a gente vai falar alguns detalhes sobre, digamos assim, principalmente o governo do Mendes Sá, a gente vai ter um período aí de tentativa de ocupação francesa nesse contexto, tá? Mas basicamente, então, a gente vai ter uma centralização e agora as decisões vão estar muito mais vinculadas à coroa portuguesa, certo? Então, basicamente, a gente vai ter um projeto de colonização que vai se estabelecer nesse primeiro momento como um projeto monocultor, agrário, então digamos que não mudou muito, tá? Então o Brasil vai entrar nesse processo do mercado internacional como um produtor de questões agrárias, né, que enfim são menos valorizadas, né, isso é uma outra discussão, né, que a gente possa colocar. E também é importante a gente ressaltar a importância da questão religiosa nesse processo. Então, quem é basicamente, né, pessoas, o processo colonial é um processo muito complexo, né, e que tem várias situações. Então, num primeiro momento, a mão de obra utilizada é a mão de obra indígena, né? Então a gente vai ter submissão, muitas vezes, dos indígenas, né? Os colonos vão explorar, vão escravizar a população, muitos grupos, né? Da população indígena, criando, inclusive, como eu falei para vocês, divergências entre os indígenas. Então, nós vamos ter algumas tribos que, digamos assim, vão acabar se especializando no apresamento de outras tribos indígenas, suas rivais já históricas, digamos, né? Para que esses servissem como braços, né? Mas ao contrário do que muitas pessoas falam, né? A gente vai ter, então, mais tarde, o predomínio da escravização negra africana, não porque os indígenas não serviam para serem escravizados. Quem é que serve para ser escravizado, pessoas? Ninguém, né? Então não tem nada a ver, porque os indígenas eram preguiçosos, porque não sei o quê. Não, a gente vai ter um conjunto de fatores, depois a gente vai ter uma aula só sobre escravização negra africana, mas o fato é que a gente vai ter um conjunto de fatores que vão fazer com que predomine, se torne, né, praticamente hegemônica, a escravização negra africana. Não que a escravização indígena tenha desaparecido, nunca desapareceu. A população indígena continuou sendo utilizada como escravizado por um longo período, tá, pessoas? Não é uma substituição total e completa. Mas haverá um predomínio por vários motivos. Muitos dos indígenas vão morrer das doenças, né? Pelo contato com os portugueses. Muitos indígenas os indígenas conhecem melhor o território, então eles conseguem fugir, né? Muitos indígenas vão, inclusive, né, oferecer resistência, então nós vamos ter várias guerras, né? Nós vamos ter indígenas que vão
né, se recusar ao trabalho, que vão cometer infanticídio, suicídio, né? Então, uma série de situações aí de resistência, digamos assim, né? E também nós temos outros fatores que são os fatores religiosos. Quando a gente falar de colonização, a gente não pode esquecer a importância do braço religioso nesse processo. E a gente vai falar um pouquinho disso, então, no próximo vídeo, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima.